Então, a projeção astral nós podemos utilizá-la para autoconhecimento? Para autoconhecimento, desenvolvimento, aprendizado, tá? E aí a gente brinca, tem algumas pessoas que ainda optam pelo turismo, né? Que existe a opção de falar, tem que ser assistencialista. Não, não tem que ser assistencialista. É uma facção, inclusive é a linha que eu defendo. Mas ela não precisa ser necessariamente assistencialista. Eu defendo essa linha, acho que é um caminho muito mais bacana, mas não necessariamente ela precisa ser assistencialista. Você chama a linha assistencialista, você, por exemplo, fazer uma projeção astral programada e ir até um hospital, é isso? Por exemplo, hospital, às vezes acidente, às vezes grandes desastres, tá? Por quê? Porque, por exemplo, você pega um desastre como nós tivemos há anos atrás lá nos Estados Unidos, tá? Muita gente ali ficou presa no corpo, mesmo tendo morrido. Então elas precisavam de alguma maneira ser socorridas, né? Então tiveram grupos de pessoal de projeção astral focado para fazer assistência ali, para socorrer esse pessoal. A mesma coisa acontece em hospitais, né? Pessoa que está doente, cirurgias. Então há todo um processo de assistência nesse sentido. Ah, sim. E as pessoas que buscam esse caminho? Porque existem muitos caminhos, claro, para evoluir e para ajudar. E que tipo de pessoa? São pessoas mais sensíveis? Que tipo de pessoas buscam a projeção astral normalmente, como caminho, né? De evolução? O que eu observo é que existem duas linhas de pessoas, basicamente, que procuram. São as pessoas que estão procurando acelerar a experiência, porque num período que você está dormindo, você vai fazer a coisa acontecer, então você vai caminhar num período que, teoricamente, você estaria parado, tá? E existem as pessoas que fazem por curiosidade. Eu comecei na projeção astral por curiosidade. Quando eu tinha 14 anos de idade, um amigo falou de um tal de mantra, de uma tal de saída do corpo. Eu não sabia o que era um nem o que era o outro. Mas o assunto me chamou a atenção e eu fui lá praticar e começar a mexer e correr atrás para ver como acontecia. Foi quando eu comecei a caminhar nessa área. Tá? E aí você viu o seu corpo ficando para trás, é isso? Em algumas experiências a gente vê. Tem pessoas que comentam do choque quando você vê o corpo. Porque o que tem o brilho no olhar que dá a vida não é o corpo físico, né? Seria a sua essência. E quando você tem a saída, a essência sai junto, ela não fica lá no corpo. Então tem pessoas que se assustam e têm a impressão de estar vendo o próprio cadáver. Tá? Até daí nascem muito dos mitos da pessoa achar que morreu e voltou, e coisas nesse sentido. Tá? Existem exercícios que são aconselhados de você olhar a sua imagem enquanto está dormindo numa fotografia antes para não se impressionar com isso. Ah, é? Porque corre esse risco. Corre, porque aí quando você se impressiona, o seu psicossoma registra isso, o seu espírito registra isso, via cordão de prata ele passa essa sensação para o organismo. O organismo vai receber essa sensação, o que vai acontecer? Ele vai reagir de uma maneira de susto. Susto é sinal de perigo. O organismo fabrica adrenalina, aumenta todo o seu metabolismo, você é puxado de volta, você corta a experiência. Tá? Que é um dos maiores, vamos dizer assim, inimigos, uma das maiores dificuldades. Tanto medo como ansiedade. Muito bem. Existem alguns fatores a nível físico mesmo que favorecem essa projeção astral até que involuntariamente, por exemplo, uma doença, um coma, involuntariamente você pode sair do corpo? Tem. O caso mais conhecido são os casos de anestesia em hospitais. Tá? Por quê? Quando você anestesia uma pessoa, ela está entrando num processo de redução de metabolismo. O metabolismo dela está descendo muito. Como o metabolismo desce, o que vai acontecer? Os laços energéticos se soltam e propicia a soltura. Então, é por isso que normalmente a projeção acontece à noite, porque você também está num estado de relaxamento profundo. Tá? Situações normalmente em hospitais propiciam essa situação, tanto anestesia como coma. Tá? Existem casos relatados de pessoas que estão em coma absoluto, né, que eles falam, estado de atividade cerebral zero, em que a pessoa relata tudo que os médicos fizeram, que é hoje o que move a ciência nesse estudo. A ciência mantém o estudo na projeção, porque cientificamente o cérebro não poderia estar registrando nada. Entretanto, a pessoa descreve em detalhes até o que os médicos conversaram e fizeram. Isso é comum, né? Até que é comum. Acontece bastante. Acontece bastante. E os médicos ficam, assim, abismados. Hoje nós temos, felizmente, uma linha de médicos já olhando com bons olhos para este lado e usando isso, inclusive, no próprio trabalho, na aceleração da cura.
né, trabalhando consorciado com os trabalhos espirituais em geral, para acelerar a cura. Então eles fazem a parte física, um outro grupo faz o que seria a parte espiritual e acelera esse processo de cura, esse mecanismo de cura. Você sabe que eu vi até um caso de uma jovem senhora que deu à luz, foi um parto cesariana, e ela botou tanta confiança no seu médico, assim, que era praticamente Deus no céu e o médico na terra. Mas enquanto ela estava nesse processo anestésico, ele se desligou totalmente se foi fazendo o parto, a cesariana, de uma forma assim, vamos dizer, automaticamente. E ela se ressentiu quando ela voltou, porque ela ficou escutando todo isso, falou de futebol, tudo quanto é assunto, menos da paciente. E ela se ressentiu quando ela voltou ao corpo, ela achou que foi um descaso, ela se magoou muito com o médico por o descaso que ele teve naquele momento com ela. Ela estava esperando um atendimento especial, era toda a expectativa que ela criou em função disso. Provavelmente ele fez o trabalho dele adequadamente, entretanto a expectativa dela era diferente, né? E aí, pela projeção, ela viu que não era bem a expectativa dela que estava ocorrendo. Isso mesmo. Bom, você volta no segundo bloco, viu? Tá, okay. Eu vou chamar o nosso break, a gente volta no segundo bloco com o Sikini, né, Júnior, que vai continuar esse nosso assunto falando sobre projeção astral. Até já.